Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live do Vivências Rurais. Hoje nós vamos trazer aqui para vocês diversas informações de como que está acontecendo o nosso projeto, do que nós vamos ter das próximas etapas, né? O que a gente vai trazer aí como novidades para vocês também. E eu já vou chamar aqui para conversar comigo a Leoni, que é também integrante da nossa equipe do projeto, já pedindo para vocês a participação, né? A participação de vocês aqui com a gente, para que interajam, questionem, coloquem também aí as suas percepções em relação ao projeto, para que a gente consiga também ter aí uma troca. Oi, Léo, boa noite. Oi, Luísa. Agora eu consegui. Não estava conseguindo conectar aqui, estava desesperada. Coisas da tecnologia, né? Então, Vamos lá para uma eu conversa. estava já fazendo essa introdução aqui da nossa live, né? O que nós vamos trazer para vocês hoje. Me apresentando, então, eu sou a Luísa, sou turismóloga de formação, sou mestra também na área de turismo e tenho uma empresa chamada Acordum Gestão de Turismo, que é a proponente desse projeto, né, do Vivências Rurais. Eu trabalho com turismo já acho que mais de 15 anos daí nessa área, desde agência de viagens até dar aula, até consultoria, então é uma longa caminhada aí trabalhando nessa área. E essa ideia de trazer esse projeto, de reunir um time como esse que a gente tem aqui para trabalhar o turismo de base comunitário, foi assim um sonho que está sendo realizado. Então, esse projeto Vivências Rurais, ele vem através de um edital que nós colocamos, né, submetemos o projeto, passamos várias fases aí, vencemos e estamos agora caminhando desde dezembro do ano passado com esse trabalho unindo aí tradição, natureza e turismo. E, Léo, então se apresenta aqui para a gente também. Tá bem. Bom, eu sou Leonie Fürst, bióloga, sou formada em Ciências Naturais e bacharelada em Biologia pela FURB e tenho um mestrado na área de Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Regional. Bom, meu histórico, assim, praticamente no serviço público, né? Foram mais de 30 anos como servidora pública. E desses 30 anos, 21 anos, né, 21 deles foram dedicados ao consórcio Quiriri, do qual eu sou membro fundadora, ou seja, lá dos anos 95, 96. E enfim, hoje eu tenho a Biosense, né, atividades profissionais científicas e técnicas, e é através da Biosense que eu faço um collab aí com a Acordum para desenvolver o Vivências. E, enfim, estamos bem felizes com esse trabalho e, enfim, na verdade, assim, bastante empolgados com os resultados que temos tendo, né? Acho que já cabe dizer que trabalhos participativos são sempre muito desafiadores e a gente em processo bastante participativo. E, enfim, ficamos muito felizes quando aprovados. Acho que seria legal, Luísa, contar um pouquinho de como foi, né, esse processo de aprovação, o edital, enfim. Conta aí. Sim, com certeza. Vamos só dar uma olhada aqui no pessoal que está com a gente, o Fabiano, que também faz parte da nossa equipe, trabalha com o nosso marketing, né? O Paulo também está assistindo, que está aqui, inclusive, do meu lado, faz parte da nossa equipe, né? Nosso arquiteto e urbanista. Aí a gente também tem outras pessoas participando aqui, obrigada pela presença de vocês. Aproveita para mandar esse aviãozinho aqui dessa live também, que vai ficar gravada, mas a gente quer que vocês estejam por dentro do nosso projeto e compartilhando principalmente, né? Dividindo esse conhecimento e esses ensinamentos que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, como a Léo comentou, a gente tem várias etapas, né? Eu, na verdade, conheci a Leoni através de um trabalho também que eu iniciei em 2017 como diretora de turismo da Prefeitura de São Bento do Sul. Lá conheci a Léo, conheci o consórcio,
a gente conectou vários profissionais das 4 cidades que fazem parte, né, do consórcio Quiriri, que são São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre e Corupá. Então, são essas 4 cidades, inclusive, que são o nosso território de atuação do Vivências Rurais, né? A gente pega essas 4 cidades aqui, por isso que é Vivências Rurais, Destinos do Quiriri. E foi uma conexão, acredito que até automática, né, minha e da Léo, no sentido de desenvolver o turismo, desenvolver toda essa atividade econômica e social dentro das cidades em que a gente atuava. E lá, desde aquela época, a gente já vinha trabalhando algumas situações, se conectando um pouco com a indicação geográfica da banana, que naquela época Corupá, né, e o território de São Bento do Sul, ali do Rio Natal também, eles estavam fortes na questão da indicação geográfica da banana. E eu lembro que foi numa das oficinas, que inclusive era o Sebrae que estava fazendo lá em Corupá, que eu participei e eu olhei e disse, nossa, mas isso aqui conecta totalmente com o turismo. Né? A gente ainda não tinha vivido a pandemia, né, 2017, 2018, mas já se falava muito em experiência turística e as indicações geográficas, elas têm tudo a ver com experiência turística. Então, naquela época, a gente já começou a conversar, né, Aula, sobre isso, como que a gente poderia trazer toda essa técnica da indicação geográfica, mas também conectar isso com o turismo, né? Foi bem por aí. E, na verdade, todo um processo desenvolvido, né, nesse caminhar, né, que nosso trabalho conjunto não é estreante agora, né, a gente já tem um caminho dado, serviu de base, né, e ainda serve de base para que a gente possa, inclusive, propor e se propor a fazer o que a gente quer nesse projeto, né. Então, foi construída toda uma base e essa base nos deu experiência suficiente, né, nos deu conhecimento suficiente tanto da região como das pessoas, né, para que a gente pudesse, de fato, fazer, né, enfim, se comprometer com esses objetivos, né. Sim. E o processo seletivo também foi bem interessante. Esse edital. Tudo surgiu por conta de nós já estarmos envolvidas com a Grande Reserva Mata Atlântica, né? A Grande Reserva, que é como se fosse o pano de fundo de todo esse projeto. Então, a Grande Reserva, ela é um movimento voluntário que conecta pessoas. Nós temos o maior contínuo de mata preservada, que vem desde de São Paulo, do sul de São Paulo, pega parte do Paraná e também chega aqui no território de Santa Catarina e acaba exatamente entre o município de Rio Negrinho e São Bento do Sul. Então, através, né, desse pano de fundo que é a Grande Reserva Mata Atlântica, a Fundação Grupo Boticário, que é uma das entidades promotoras, né, e mantenedoras da Grande Reserva, ela divulgou um edital chamado Teia de Soluções, colocando lá algumas regrinhas, né, que a Léo vai explicar também, muito ligadas à sociobiodiversidade, e daí nessa oportunidade de ler esse edital, a gente conseguiu escrever então o projeto. Foi bem interessante porque quando soubemos do projeto, quando ele foi divulgado junto à rede, né, e a gente já participando dos grupos de WhatsApp da rede e tal, a Luísa foi a primeira a identificar o projeto, eu também tinha visto e de pronto uma já conversou com a outra e tal, mas não era um prazo muito longo e a gente não tinha em mente exatamente o que fazer, até porque o projeto ele era bastante específico, né? Ele era ligado à sociobiodiversidade, então nós tínhamos que focar em essa junção, né, da sociedade com a parte cultural e a parte biológica, né, de todo o contexto biológico nativo, natural nosso, né? E então a Luísa já tinha em mente essa ideia de trabalhar com as indicações geográficas e veio então casar bonitinho, muito, nossa, como uma luva, a questão turismo
de base comunitária. E a gente começou então a pensar em exatamente o que propor, o que seria possível e tal. E foram muitos projetos, né? Era o Brasil todo e nós concorremos com muitas coisas boas, né? Com projetos muito bons. Inclusive eu, particularmente, achava que não iria passar, né? Porque a gente começava a acompanhar as iniciativas entre os 60 primeiro, aí depois entre os 10, foi isso? Entre os 10 e chegou no finalzinho do ano passado, a Luísa chega e diz assim, Léo, a gente tá dentro. Aí, eu mesmo? Não, a gente tá dentro. Aí a Luísa falou assim, só vou acreditar quando o dinheiro da primeira parcela cair na conta. Aí, aí eu pensei, tá bom, né? Vamos nos preparar. Ainda faltava a avaliação deles, dos critérios de empresa e tal, né? De toda a parte administrativa. E isso eu sabia que estava todo ok, então, né, já comecei a preparar a mente para isso. Aí, bem no finalzinho, em dezembro, nós já estávamos com ele aprovados e olhando um para o outro e dizendo, pois é, e agora? Vamos lá, fazer acontecer, né? Então, foi um processo bacana. Também, Desde a sua criação, ele surgiu muito bacana, né? com certeza. E também, né, não podemos deixar de mencionar aqui que o Rogério, que é o nosso agrônomo, né, que também é integrante da equipe, uma parte fundamental, inclusive na escrita e no fortalecimento, na defesa de a gente trabalhar as indicações geográficas, né? Então, o Rogério, ele vem integrar a nossa equipe justamente essa parte mais técnica, mais agrícola, mais conectada aos produtores, né? Ele que está lá na ponta conversando com todo mundo e traz muito esse conhecimento também de como tratar, né? De como chegar nesses agricultores, nos apicultores, de como a gente consegue conectar e trazer eles também para dentro dessa realidade que é o Vivências Rurais, né? E essa questão do edital, então, às vezes quando as pessoas enxergam assim, venham participar do projeto, elas não entendem o que tudo teve antes de chegar na fase onde a gente está. Né? Então, foram algumas noites escrevendo o projeto, foram 3 etapas que nós cumprimos e conseguimos, né, passar de uma para outra. E quando eu disse, né, que eu só ia acreditar que a gente tinha passado mesmo quando o dinheiro tivesse na conta e o contrato assinado, era justamente por isso, porque senão a gente cria toda uma expectativa e de repente, olha, não, né, aconteceu um problema, enfim, a gente sabe que, né, a Fundação Grupo Boticário é uma entidade super séria, mas a gente estava segurando a divulgação, inclusive, do projeto para não criar nenhuma expectativa e de repente dizer não vai acontecer. Então foram, como eu falei, algumas noites, algumas reuniões virtuais de vai projeto, volta projeto, e inclusive dentro do próprio edital, das fases, né? Então nós tivemos muitas mentorias. O projeto em si, gente, assim, é fantástico, né? Ele tem um suporte profissional muito grande, então sempre indico, né? Quem gosta de escrever projeto, e uma outra questão que eu falo também, dinheiro tem, né? Tem muito dinheiro circulando por aí, tem muitos editais, e às vezes o que falta são projetos bem escritos, né? Para que consigam captar esses recursos aí. Mas, Léo, então assim, vamos colocar para o pessoal aqui, que a gente já tem mais gente entrando, obrigada pela presença do pessoal aqui. Qual que é o objetivo do Vivências Rurais? Falamos, mas assim, brevemente, né? O que Falamos e não dizemos para que viemos, né? Na verdade, assim, existe todo um processo muito rico na região do saber fazer, né? E a nossa região, ela tem algumas características que são únicas, são inigualáveis, né? E que essas características oportunizaram alguns produtos, né, de conseguirem um selo, né, que nós chamamos de indicação geográfica.
né? A indicação geográfica, então, é um trabalho muito meticuloso, que para alguns desses produtos, muito mais de 10 anos de pesquisa, e foi muito interessante, né, a gente entender esse processo e ver que quão trabalhoso é você conseguir provar que aquele produto naquela região é diferente do mesmo produto em qualquer outra região por algumas características, né? Uhum. E isso é muito encantador e é uma coisa que agrega muito valor ao produto. Sim. E o que a gente percebeu, né, Luísa? Que essas indicações que nós conhecíamos até então, né, que depois a gente acabou conhecendo mais, elas não estavam sendo utilizadas ainda, né? Apesar de o termo ele circular aqui pela região, principalmente pelo trabalho do pessoal da banana lá em Curupá, né, que estava muito intenso, né, Luísa? Então, a palavra indicação geográfica, o conceito já estava muito veiculado, mas exatamente assim, a utilização disso e assim, entender o que isso significa na agregação de valor do produto de cada um deles não estava acontecendo, né? E isso nos chamou muito a atenção. E como agregar valor? Como fazer? Nós não poderíamos entrar nesse processo de indicação geográfica, né, gente? Vamos combinar. Mais de 10 anos gente trabalhando nisso, e pesquisa e tal, e saiu o selo, e eles continuam fazendo agora todo o regramento e tal. Não era o caso de a gente trabalhar a indicação geográfica. E nós estamos fazendo tentar criar uma outra condição de agregar valor, né, aos produtos através do turismo de base comunitária. Então, o turismo de base comunitária, ele entra no projeto como a nossa proposta, né, a nossa indicação para que esses produtos eles comecem a ser fortalecidos e serem vistos, né, com o devido valor que tem. E aí, então, juntamos indicação geográfica com turismo de base comunitária, né? E criamos uma porção de atividades aí que vão desde a conscientização das pessoas sobre o que é turismo de base comunitária, o que é indicação geográfica, né? Que ainda existe confusão, e até, né, ao que a gente pretende chegar, que são as experiências turísticas com cada uma dessas IGs, né? Quem são essas indicações geográficas? Nós temos a banana, como nós já falamos, né, que é a nossa mais conhecida, a erva mate, né? A nossa erva mate é conhecidíssima pelo mundo afora, e as características nossas aqui são muitíssimo elogiadas, né? E elas derivam do nosso tipo de solo, do nosso clima, do formato da colheita, né? Do fato de nós não termos plantios de erva mate, e sim ainda colhermos as folhas do subbosque da floresta, ou seja, é necessário proteger a floresta para que a gente pudesse, então, manter esse saber fazer, né? Então, isso é muito importante em vários sentidos, né? E o mel do melato de Bracatinga, que foi, assim, um achado maravilhoso, né, pra gente, foi um aprendizado gigantesco, porque é um processo lindíssimo da natureza, e que nos encantou profundamente e, enfim, né, quando essas coisas vão acontecendo, as ideias vão pipocando, a gente, né, começa a imaginar uma porção de coisas, né? Não dá para abraçar tudo, então a gente está seguindo no passo aí do projeto. E até assim, para complementar essa fala da Léo, né? O turismo de base comunitária, ele é um turismo que ele precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado, ele é um turismo diferente desse turismo normal, se é que dá para dizer assim, né? Então, o turismo de base comunitária, ele vem justamente para fazer com que as comunidades, né? No nosso caso, são agricultores e apicultores, eles sejam os protagonistas do desenvolvimento turístico lá no território deles.
Então, é isso que a gente vem fazendo, né? Nós queremos trazer todo esse conhecimento já das indicações geográficas, do saber fazer, da questão não só vinculada ao produto mel melato da Bracatinga, banana e erva mate, mas sim a tradição das famílias, né? Passar as receitas, muitas vezes, de uma geração para outra. Então, a nossa ideia com Vivências Rurais dentro dessas 3 indicações geográficas, ter o turismo como uma segunda fonte de renda, né? A nossa proposta não é, por exemplo, que um ervateiro, né, um plantador de erva mate, deixe de produzir a sua erva para trabalhar com o turismo. Não é isso. A nossa ideia é que ele mantenha o que ele tem e agregue o turismo como uma segunda fonte de renda. Então, de uma forma muito objetiva, né, o nosso projeto ele tem esse veio, trazer, unir turismo, tradição e natureza para que a gente consiga desenvolver economicamente essas comunidades, né? E a gente tem várias etapas, né, Léo? Então, como você falou, a gente gostaria de trabalhar tudo, mas tudo tem fases. E é um projeto que a gente poderia até dizer que é um projeto piloto, porque nós já estamos vislumbrando outros projetos, né, lá em 2025 para complementar o que a gente tem. Uma situação também que é bem importante deixar aqui claro para vocês é que nós não temos nenhuma vinculação com órgãos públicos nesse projeto, né? Então, a gente não depende, às vezes, de eleição, como agora a gente tem eleições municipais, né? Ele não tem vinculação com a prefeitura. O próprio consórcio Quiriguí não tem uma vinculação. O que nós temos são parceiros, né? São entidades que vêm agregar ao nosso projeto. Então, por ele ser um projeto 100% administrado por uma organização privada, a gente consegue dar continuidade para ele, independente, né, do cenário político que tenha. E isso é um ganho muito grande, porque tanto eu quanto a Léo já sabemos, né, e já passamos por isso, de projetos que simplesmente, assim, ficam engavetados porque eles são mais vinculados à iniciativa pública do que à iniciativa privada, né? Então, essa questão do nosso projeto, né? Vamos explicar aqui quais são as fases, né? Nós começamos lá atrás, então, na identificação dessas pessoas, né, desses atores que a gente chama, quem eram as pessoas com quem a gente iria se conectar. Então, quais são os atores hoje que a gente trabalha? Conta aqui. Então, nós estamos agora com apicultores, né, ervateiros, bananicultores e um grupo muito grande de apoiadores já, né? Tanto os detentores da marca, né, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, o que isso significa, né? Esses detentores de marca muito abertos, né, foram muito solícitos conosco, então isso não foi um problema. E também muitos parceiros institucionais, inclusive, né, que vêm agora agregar valor e nos apoiar, né. Esses parceiros, eles têm conosco uma carta de apoio, né, na qual eles se comprometem a nos ajudar, não financeiramente, mas com o conhecimento deles, né, com a divulgação, porque quando a gente precisa, por exemplo, marcar as entrevistas com as pessoas, conhecer as propriedades, né? Embora o Rogério tenha toda a experiência, e quem não conhece o Rogério na região, né? Às vezes a gente precisa que isso seja rápido, intensificado. Então, nós temos ali toda a cooperativa da Tupã, né, que apoia na divulgação, enfim, né, são vários pequenos grupos, né, que estão conosco, né? Então nós somos um grupo unido, um grupo que está funcionando, né? Um grupo bacana, assim, que se complementa, somos muito diferentes, né, e nos complementamos bem. Mas nós não estamos sozinhos, né? Estamos fazendo isso a muitas mãos. E isso é bem importante, né? Assim como a Luísa falou da possibilidade do edital
de nós termos a iniciativa privada como proponente do projeto, assim também é importante esse entendimento e esse acolhimento, né, desses parceiros para com o projeto, para que a gente realmente possa fazer a coisa acontecer, né? Porque a gente precisa dessa celeridade, a gente precisa entender, por exemplo, em que horário que eles gostam de receber as pessoas, em que horário eu não posso ir lá porque vou incomodá-lo. Então, todas essas informações, elas são muito importantes, né? E a gente acaba aprendendo muito com isso e conhecendo muitas pessoas maravilhosas, vocês não têm noção. Com certeza. Então, assim, né, nós começamos o nosso projeto fazendo uma grande pesquisa, primeiro, para identificar quais eram as indicações geográficas que existiam, né, nesse território das 4 cidades. Nós chegamos, então, às 3 indicações, como a gente vem falando, da erva mate, do mel-melato da Bracatinga e da banana. Depois disso, de identificar essas 3 indicações geográficas, nós começamos a identificar quem eram as pessoas envolvidas com cada uma dessas indicações. E nós fomos, então, entrevistar. Nós selecionamos algumas pessoas, tanto pessoas diretamente ligadas às indicações geográficas, mas também atores que nós chamamos de secundários, né? Secretarias de turismo, núcleos de turismo de associações empresariais, né? Então a gente foi buscando pessoas com outras perspectivas para entender realmente o que elas sabiam, né? Então as perguntas que a gente fazia para essas pessoas, esses atores secundários: você sabe o que é uma indicação geográfica? Você já ouviu falar sobre indicação geográfica? E turismo de base comunitária, você sabe o que é? Então, nós temos aí um arsenal de informações muito rico e que nos está levando agora para a segunda fase, que é sistematizar todas essas informações, né? Gerar um grande relatório, que a gente também vai disponibilizar, vai divulgar para todo mundo, que é o resultado dessas nossas entrevistas. Então, lá no início, nós também tivemos a criação do nosso site, que aqui eu já convido vocês para acessar, né, vivenciasrurais.com.br. É um site que tem muita informação lá sobre as indicações geográficas, sobre o projeto. E o bacana também é que esse site ele vai virar uma grande biblioteca. Então, a gente vai reunir diversas informações, sejam artigos científicos, trabalhos mais com cunho comercial, ou, enfim, né, vários documentos que tratam de indicação geográfica e turismo de base comunitária, a gente vai deixar lá, né, depositado no site para que várias pessoas tenham acesso a essas informações. Porque também, né, Léo, a gente penou para conseguir achar a informação, né? Tá tudo muito espalhado. O Sebrae tem um pouco, a EPAGRE tem outro pouco, as universidades têm outros poucos informações. Então, a nossa ideia é conseguir reunir isso tudo em uma plataforma, que é o nosso site. E também, né, criamos as nossas redes sociais, o Instagram, que é por onde vocês estão nos assistindo aqui, tem canal do YouTube. Então, a nossa ideia é democratizar essas informações, tornar elas numa comunicação um pouco mais fácil, para que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para dentro do nosso projeto. E, Léo, conta um pouco para a gente como que foi o nosso seminário em junho. Foi bem legal essa parte, né? Nós tínhamos como uma das atividades previstas um seminário, né, envolvendo principalmente as pessoas com as quais nós já tínhamos tido contato, mas aberto a toda a sociedade, para trabalhar um pouquinho esses conceitos, né, para deixar bem claro o que é uma coisa, o que é outra coisa e o que a gente pretende também, né? E o seminário foi muito, 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 muito bacana, assim, né? Ele surpreendeu em vários sentidos. Os palestrantes foram extremamente solícitos, né? E extremamente capazes, né? de transmitir essa informação de um jeito muito bacana, muito compreensível, muito didático. E nós ficamos bem felizes assim com
com os dois palestrantes, e o seminário então teve esse período de palestras e depois seguido de um período de conversa, né, de troca de experiências e um trabalho em grupo, né, onde as pessoas se dividiam conforme queriam, né? A nossa ideia era que eles se misturassem mesmo, para responder algumas questões, né, que para nós seriam assim interessantes, né, no sentido de conhecer qual é o pensamento deles a respeito dessas questões, né? Questões como o que se tem, né, o que se conhece na região de turismo, né, o que eles conhecem, o que eles conseguem lembrar, se o grupo já tinha tido algum contato, né, com alguma experiência, alguma formação sem sentido, enfim. Era uma porção de coisas que eles foram debatendo e, ao final, então, todos apresentaram esse material e esse é mais um material, então, que a gente tem em mãos agora para fazer tabulação, né? O seminário, ele também teve a participação dos estandes das IGs, né? Então, cada IG montou lá um cantinho, né, com a sua IG, para já começar a divulgar o processo do que é a IG, quais os produtos que eles têm derivados dessa IG, né? Porque, por exemplo, o mel do Lato Bracatinga, ele não é só o mel, né? Dá para fazer um monte de coisas, receitas, isso e aquilo. A banana com as joias, né? Então, estavam lá todas as joias produzidas com a fibra da bananeira. A apicultura, com toda uma história, todo um processo, que inclusive aqui de Rio Negrinho, onde as caixas produzidas, o formato, o modelo de caixa que é produzido e o macacão que é produzido e comercializado no mundo todo hoje, foram criados aqui, né, e estão passando agora de geração. E a Silvana, então, está levando isso de um jeito muito legal e ela também trouxe esse material para mostrar. Então, eram novidades, né, que para muitos de nós e muitos dos agricultores, apicultores e bananicultores que lá estavam também não conheciam, né? Então, essa troca foi bem legal, o ambiente ficou bem bonito enfim, a gente teve, assim, um momento bastante rico com esse seminário, né? E ele faz parte de um processo, né, pedagógico, um processo planejado, né, que temos dentro da metodologia, né? Ele é uma das etapas metodológicas que a gente vai seguir. E, enfim, então, de primeiro, assim, como primeiro, a gente já teve bastante sucesso, uma participação bastante grande e um feedback bem positivo também, né, Luísa? Sim, com certeza. Esse seminário, ele nos embasou, né, e fez a gente ter mais certeza ainda de que o nosso projeto tem tudo para dar certo, de que ele é uma necessidade hoje, né, dos quais já vem despontando, já tem um planejamento regional de turismo e vem aí como uma outra possibilidade de desenvolvimento turístico, né? E também é importante dizer que, como a gente vem falando desde o início da live, o nosso projeto tem etapas, né? Tem objetivos específicos que a gente vem cumprindo. Então, essa segunda etapa que nós estamos agora, inclusive, ela é uma etapa mais de estar atrás do computador tabulando informações, né? A primeira etapa, ela foi muito de divulgação na imprensa, inclusive, de várias matérias, né? De postagens no Instagram, e agora a gente chegou no momento de, ok, nós temos um mundo de informações na nossa mão, e o que a gente vai fazer com isso agora? Então, a gente precisa sentar, a equipe sentar, tabular todas essas informações, e essa live, inclusive, já é uma ação em cima do que a gente percebeu no seminário. Então, essa live aqui, ela não estava programada dentro do nosso planejamento do projeto, mas nós vimos que a gente precisa trazer mais informações, que somente o seminário, ele não é o suficiente. A gente precisa trazer essa informação por mais outros canais, né?
Então, já dando um spoiler aqui para vocês, hoje é a nossa primeira live, né? Elas sempre vão acontecer de 15 em 15 dias, nas quartas-feiras, às 20 horas. E na próxima live, nós já temos uma convidada super especial, que esteve no nosso seminário, uma pessoa assim que a gente admira muito pela garra que ela tem. Ela tem um aplicativo, né, onde ela dissemina também as informações sobre comida saudável, sobre uma vida mais saudável. E fora ela, a gente já tem também confirmada uma pessoa que vem falar para a gente sobre a indicação geográfica do mel melato da Bracatinga. Então, a gente quer trazer convidados com muito conhecimento, com muita experiência para trocar essas informações aqui com a gente. E como essas lives elas ficam gravadas no nosso perfil, né? Por mais que as pessoas às vezes não assistam ao vivo com a gente, ela fica ali armazenada como fonte de consulta também. E trazer também, né, Léo, o que é a tal da experiência turística, que é, além do nosso site, né, a nossa segunda entrega do projeto, porque não basta só a gente disseminar as informações, né, a gente tem que fazer algumas entregas em relação ao orçamento que a gente fez, a previsão lá na escrita do projeto. Então, a experiência turística que a gente quer fazer é justamente assim, dar a oportunidade de pessoas que às vezes nunca tiveram a chance de olhar um pé de erva mate. Ela pode ser que já tenha tomado um chimarrão na vida, mas ela não sabe da onde vem aquela erva, né? Como que isso é produzido, como que chega até na cuia que ela está tomando esse chimarrão. E esse é o exemplo com a erva. A gente ainda tem o mel, melato da Bracatinga, e também a banana, né, Léo? É por aí. E aí que entra o que a gente considera de todo o coração, né? Que dá de encontro ao conceito de sociobiodiversidade, que é o saber fazer, né? Essa cultura que eles têm, essa história que eles têm, esse jeito de fazer que eles têm, isso precisa ser preservado, isso precisa ser registrado, isso precisa ser divulgado, porque é muito rico. É muito rico, a gente tá com material nas mãos assim maravilhoso, né? E essa questão, essa ideia da experiência turística, onde possamos ter turistas de repente visitando de quando em quando uma propriedade para inclusive aprender, né, como se faz deles, né, o saber fazer deles, é uma forma de valorizá-los, né, e assim, torcer, né, para que eles permaneçam na sua originalidade, que eles não percam a originalidade, né, que eles não queiram adaptar as coisas mais modernas, né, porque tem muito isso neles, né, quando a gente começa a falar em turismo, né, Luísa, eles dizem, não, mas é que para mim é difícil, porque aqui a minha casa é meio velha, e porque esse chão aqui de madeira a gente precisaria por outro piso. E a gente diz, não faça isso, não faça isso, né? Só que às vezes a gente chegava na propriedade, não agora no projeto, mas em períodos anteriores, né, Luísa? A gente chegava na propriedade e eles tinham mudado, né? Eles botavam lá o piso que eles queriam, né? Então, entrava no mais do mesmo, né? E a gente sempre, não, nós não vamos fazer mais do mesmo, né? Não é por aí, né? A ideia é justamente preservar essa forma de viver, esse conhecimento, essa cultura, essa paz também que esses lugares têm, que é tão importante hoje, né? Hoje todo mundo estressado, todo mundo só nas telas. A gente precisa, de fato, criar possibilidades para isso também, né? Gente, vocês não têm noção, assim, né? Por exemplo, eu fiquei apaixonadíssima pela história da Tupã, né? Da Cooperativa de Ervateiros de Campo Alegre, né? O primeiro fato, né, que eu desconhecia é que eles estão juntos, cooperados, trabalhando juntos há 85 anos. Sim.
Você consegue imaginar o que é você conseguir manter um grupo de cooperados durante todo esse tempo? Quem já participou de uma associação, de um clube, de uma cooperativa, sabe que é extremamente difícil o trabalho em grupo, é extremamente... Então, normalmente, as associações, elas têm um pico, delas se mantém um pouco, daí cai, daí volta de novo, daí cai. E eles tiveram tudo isso, mas eles estão 85 anos fazendo isso, gente. Então ali tem muita história, tem muita cultura, tem muitas pessoas lindas, né, que conversam sobre isso de um jeito tão emocionante, tão bonito, que precisa mostrar, né? Talvez a gente com o nosso projeto não consiga fazer tudo isso, né? Mas a gente já identificou coisas que, por mais que nós conhecêssemos a região, né, por termos trabalhado um monte de tempo nessa região e tal, nós ainda não sabíamos. Né? Tá tudo lá, né, escondidinho. Não escondidinho, né, mas, por exemplo, não nos chegou. Né? E a gente quer que chegue, né? A gente quer que isso realmente comece a ser entendido, né, pela região e que a região se entenda como tal. Né? Que a região se valorize, que as pessoas que aí estão se valorizem, mas que a região também se valorize, né? Que ela não se ache menor do que outros lugares, porque não somos. Né? Nós temos muita coisa aqui. E esse trabalho de formiguinha que a gente faz é também para isso, né? Para mostrar para eles, né, quanta riqueza que a gente tem e como essa riqueza, sim, pode gerar uma renda sem destruir o ambiente, sem dar um tiro no pé, né, de repente começar uma coisa e destruir exatamente o que gerava aquela coisa, né? Então, enfim, né, nós temos um campo vastíssimo pela frente e essa coisa do saber fazer é muito importante e não tem como a gente deixar de falar isso hoje agora, né, para que eles entendam, para que todos também comecem a observar isso, né, porque às vezes a gente sai pela nossa região, a gente observa o restaurante, a gente observa a estrada, a gente observa a paisagem, mas a gente não observa muito, talvez assim, o que a pessoa que está no restaurante fala, como que ela fala, como que ela serve, o que ela serve. Então, às vezes os olhares, os nossos olhares estão tão condicionados, a gente faz as mesmas coisas em todos os lugares e a gente se esquece, de repente, do que é mais precioso, né? Do que é o diferencial. E nós temos muitos mesmo. Travou? Sim. Travou um pouquinho, mas agora voltou. Que bom. Então, assim, Léo, vamos já para os nossos encerramentos aqui, porque a gente conversa, poderia ficar aqui horas e horas falando sobre isso, e a gente já está há 45 minutos conversando. Passa muito rápido. É que é muita coisa para falar, né? Nós realmente temos esse projeto como um filho, né? A gente tem um amor por esse projeto muito grande e realmente agradecer aqui a participação de toda a nossa equipe, né? A Léo como bióloga, eu turismóloga, o Paulo é arquiteto, o Rogério é agrônomo. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar olhando para esse projeto, olhando para essas pessoas que participam com a gente com muito carinho. Agradecer principalmente à Fundação Grupo Boticário, que é a patrocinadora do nosso projeto, né? Que sem dinheiro a gente não conseguiria fazer tudo que a gente está fazendo. A parceria com a Grande Reserva Mata Atlântica, que é, como eu falei lá no início da nossa live, esse pano de fundo que a gente tem, muito importante, né, da preservação. E como a Léo vem falando muito, assim, a produção da natureza, né? A natureza produzindo. A gente, de forma muito sustentável, se utilizando da natureza como fonte de renda. Isso dá para fazer, né? Não é uma utopia. Isso acontece e é uma coisa que a gente vem promovendo muito.
Então, quero realmente agradecer aqui o nosso bate-papo, agradecer ao pessoal que estava nos assistindo ao vivo. Lembrar vocês que fica gravada essa nossa live aqui, né, nos Reels, e que daqui 15 dias, na quarta-feira, às 20 horas, a gente tem uma outra convidada muito especial aqui para conversar com vocês e deixar também o recado dela. Léo, uma última mensagem que você quer deixar aqui? Tá bem. Eu gostaria de falar um monte ainda, mas enfim. Pessoal, nós temos realmente bastante orgulho de estar fazendo esse trabalho. É um trabalho trabalhoso, né? Parece não ser, né? Parece uma coisa assim, vai pensar em tal coisa, vai criar uma coisinha ali, vai fazer um seminário, não é assim. Tudo tem que ser muito pensado, tem que ser. E agora nós estamos um pouco mais quietinhos, não estamos visitando pessoas, não estamos mais em contato com essas pessoas, justamente porque é a fase interior, né? É a fase de tabulação, é a fase de estudo, é a fase que também vai nos ajudar a decidir os próximos passos ou influenciar no como fazer os próximos passos, para a gente conseguir chegar naquela experiência turística lá no futuro, né? Então eu encontro muitas pessoas ali em Campo Alegre, principalmente, que perguntam: e agora? Como é que está o projeto? O que vai acontecer? Então, essa curiosidade, e isso é muito legal ouvir, né? Enfim, então não é agora um período que a gente vai estar muito presente com eles, né? Mas vai estar presente sim no projeto, fazendo um monte de trabalho, né? E enfim, tentando dar o melhor de nós, né? Agradecer muito, muito, muito a equipe, né? A nossa equipe realmente é uma equipe dos sonhos, né? Porque a gente consegue trabalhar muito bem juntos, a coisa flui de uma forma bem profissional. E é isso. Agradecer a todos vocês, né, que nos apoiam, todos vocês que estão com a gente, os que vão assistir isso. Acho que deu uma travadinha de novo. E é por aí, Luísa. Então, né, deixo aqui o meu agradecimento e assim, o convite a todos que realmente valorizem as nossas lives, né? Tentem acompanhar o máximo possível as nossas divulgações, porque lá vai começar a aparecer bastante coisa legal, resultante desse processo interno que a gente está trabalhando agora. Exatamente. Então, para fechar aqui, convidar vocês, né, para seguirem o Vivências Rurais, a gente sempre está divulgando aqui. Nós também temos um grupo de WhatsApp fechado, tá, gente? Que é aquele grupo bem organizadinho, não é o grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós sempre estamos divulgando as informações lá. Se vocês quiserem fazer parte desse nosso grupo do WhatsApp, manda no direct aqui do Instagram mesmo, né? Eu quero fazer parte, a gente entra em contato com vocês. E também o nosso site, né? O nosso site é o nosso grande repositório de informações, vivenciasrurais.com.br. Obrigada, gente. Me despeço de vocês aqui. Léo, obrigada, beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.